Orientação do ROCAM, Reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Eu apronto as coisas e eu mesmo me emociono. Na realidade, essa música eu já conhecia, mas eu ouvi ela ontem, não lembro. E tem tanta coisa acontecendo na igreja, em termos de graças e de milagres, que nós nunca sonhamos que isso um dia iria acontecer. A gente sabe que tem muitas pessoas aqui e que estão nos assistindo passando por severas purificações, sejam elas financeiras, sejam elas de doença, sejam elas de conflito. E quando eu estava ouvindo isso, veio uma coisa dizendo muito forte, né? E hoje também aconteceu algo muito forte, que eu estava recebendo o jorei aqui da dona Rosana, que nem é membro da Arte do Jorei. Mas assim, os sinais que Deus nos dá são muito sutis. E o recado que foi dado era que essa canção que eu ouvi era como se o mundo espiritual, as divindades que se fazem presentes aqui, estão dando esse recado para vocês que estão passando por alguma situação. Quem gosta de vocês nunca desiste, né? Quem cuida de vocês está sempre do lado de vocês. Por mais que você se sinta às vezes abandonado, não desista. Você não está sozinho. A Arte do Jorei esse ano que vem, faz 18 anos, né? E tantas dificuldades foram que nós passamos. Onde que nós imaginaríamos que um dia teríamos um Saulo Sagrado? Né? Onde imaginaríamos tantas e tantas graças que nós passamos, tantas quedas que nós tivemos, e quantas vezes nós nos levantamos? Então, hoje, mais do que um culto do natalício de Meixo Sama, é um culto de gratidão profunda a tudo que nós já passamos, porque ele também passou por isso, e ele aguentou. E essa música, ela expressa a essência do que eu vou falar hoje. Também queria agradecer a presença. Hoje nós temos a presença da Cláudia, do Anselmo, dos baixinhos lá. Eles são lá do Pará de Minas. Estavam passando férias aqui em São Paulo e vieram conhecer a Arte do Jorei, né? Dedicaram ontem na preparação do Soreja. O espírito com que está impregnado realmente é o povo mineiro que está sendo representado. Né? Estamos celebrando nessa data o natalício de Meixo Sama, mas também realizaremos dia 23 outra cerimônia. Dia 18 é dia de Canon, dia de Miroco Dai Kokuten. Creio que o mundo espiritual conspirou para que escolhêssemos essa data, e como é dito na tradução da oração Zangenzande, que chovam do céu tão puras e preciosas bênçãos, formem elas um mar de ilimitada bem-aventurança. Estamos lançando hoje também a nova diretriz para 2022. O despertar para a importância da gratidão no servir a Deus, através do Jorei Sem Fronteiras, será o alicerce da grande construção e da formação do elemento humano, com base numa fé sólida, capaz de suportar qualquer purificação. O Jorei Sem Fronteiras é o que já está sendo feito já há algum tempo. Começou há 15 anos atrás, que era o Jorei Online, e hoje está se ampliando cada vez mais com grupos maiores, e com graças sendo manifestadas. Através do Jorei, desse Jorei Sem Fronteiras, conseguimos até abrir igrejas fora do Brasil. Né? Graças a Deus tivemos uma proteção gigantesca, porque até nisso, na limpeza que foi sendo feita nas nossas vidas, se mostrou também a força intensa da nossa elevação espiritual através da ministração do Jorei. O objetivo dessa diretriz
é levar o homem a pensar e despertar sobre esse sentimento de ser grato a Deus, em qualquer circunstância. Estamos no limiar da construção do solo sagrado e sabemos o quão intenso será o servir nessa obra. Dificuldades, ataques, preocupações, mas Meixo Sama nos preparou durante anos, através de severas purificações, para podermos ter a força e sabedoria para suportar qualquer situação. Hoje sentimos que o homem está deixando Deus em segundo plano. O procura apenas para pedir graças, mas vive com o coração cheio de ódio, mágoa e rancores. É hora de se perguntar se o que pedimos é de nosso merecimento. O desejo de servir a Deus é imaterial, puro sentimento. É preciso materializá-lo de alguma forma, e o fazemos ao dedicar para que nossos semelhantes alcancem pouco a pouco, como nós, uma vida de crescente felicidade. Aí pode perguntar, mas nem todo mundo está feliz, né? Nem todo mundo está vivendo em felicidade. Mas a partir do momento que você consegue se levantar de uma cama de manhã, consegue tomar um banho, consegue tomar um café e ir trabalhar, enxergar as coisas, ou consegue sair para procurar um trabalho, você tem muito a agradecer. Ou preferiu estar no hospital? Não é? Ninguém quer isso. Não sabemos o que Deus quer nos mostrar através das purificações. Mas se soubermos entender o processo e agradecermos em qualquer circunstância, ultrapassaremos isso. Vocês não têm ideia do que nós já passamos nesses 18 anos de arte do Jorei. Quem está desde o início sabe o que nós passamos. Foi muito doído, muito sofrido. Sabe, não tinha dinheiro para poder pagar aluguel. Já contei, nós ficamos anos. O nosso almoço era pão de frios e uma barecola. E esse pão de frios, que era uma bisnaguinha assim, a gente tinha que dividir com quem estava dedicando com a gente. E a gente nunca reclamou. Quando aparecia um miojo, era glória a Deus. Não é? Então assim, nós nunca reclamamos, porque Deus nunca nos desamparou. Hoje, olhando para trás, a gente consegue perceber o que Deus quis nos mostrar com isso. Para você falar de felicidade, você tem que conhecer um pouco o que é o inferno. O que é o sofrimento. Sabe por quê? Eu não quero voltar lá atrás. Eu não quero viver aquilo lá. Só quem vive situações do passado são as pessoas que são ingratas, que não aprenderam lição alguma com o sofrimento. A purificação não é castigo de Deus, pelo contrário, é prova do amor mais profundo que Deus tem com a gente. Quando os senhores que têm filhos castigam um filho seu, não é por raiva, por ódio, não é? Castiga por amor. E Deus nos faz aprimorar em cima, muitas vezes, das dores, para que a gente nunca esqueça quem somos nós e quem é nosso Pai maior. Encarar os sofrimentos que surgem no dia a dia como fontes de crescimento espiritual é a postura que nos levará à condição de verdadeiros instrumentos da obra divina. A forma através da qual podemos materializar esse desejo de servir não é rígida. Cada um de nós, analisando possibilidades e limitações, deve identificar a mais apropriada em qualquer situação. Muitas pessoas cometem o mesmo erro. Com medo, elas se agarram ao que possuem e perdem o que poderiam ter. Acreditam nas coisas que nunca poderão satisfazê-las e se esquecem que só Deus pode dar a paz interior e salvação. Elas se contentam com o bom, em vez de ficar com o ótimo. Deixem Deus e Meixo Sama serem a base de todos os seus planos e os senhores terão um futuro que jamais sonharam. Precisamos reconhecê-los como centro de nossas vidas e servi-los. Aí então nossas prioridades refletirão o que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O apóstolo Paulo compara a vida cristã a uma carreira. Mas creio que isso não se restringe apenas aos cristãos, mas a todos os credos. Os senhores já viram alguém que não se esforça por preservar a sua carreira?
Já viram alguém descuidado com a sua carreira ser reconhecido? O quanto temos nos esforçado por preservar o que Deus nos tem dado? Já viram alguém que não tem prioridade em chegar ao final de uma corrida, alcançar o pódio? Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do vosso trabalho, antes que sejam recompensados plenamente. Ou seja, precisamos deixar as raízes ganharem profundidade. As pessoas se contentam quando vem uma graça, acham que acabou ali, está tudo pronto. E a graça vem verde. Ela tem que ser cuidada e preservada, porque ela pode se esfarelar. Se você recebe sementes, se você não cuida, o que acontece com elas? Elas vão secar ou apodrecer. Então nós temos que cuidar para que as nossas graças gerem frutos, e desses frutos nasçam as sementes que Ele possa fazer germinar em tantos e tantos locais. Não podemos perder as oportunidades pelas nossas vaidades, pelo nosso ego. O ensinamento de hoje fala sobre isso. Quantas e quantas igrejas, quantos e quantos sacerdotes, independente da religião que for, usam a fé, usam o nome de Deus para se apropriar de bens, de dons e do amor dos membros, dos seus fiéis. Usando o nome de um Cristo, usando o nome de Meixo Sama, usando o nome de Buda, usando o nome de Maomé, usando o nome dos orixás, para se prevalecer o quê? Eu quero para mim, eu vou usar para mim. Essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo para si, cavando para a sua descendência, que dinheiro mal ganho vai ser dinheiro mal gasto. Então nós temos uma oportunidade gigantesca aqui na Arte de Jorei, que é tentar resgatar o legado que Meixo Sama nos deixou, servir com amor profundo, oferecer o nosso melhor, porque eu não sei se eu vou ter tempo para fazer o bom. Quando eu venho dedicar, eu tenho que fazer o meu melhor, porque se eu me preocupar em fazer de qualquer jeito, eu nunca vou evoluir espiritualmente. Se nós temos a confiança de Deus e Meixo Sama, com certeza também teremos sua proteção. Todo mal lançado será quebrado, toda maldição enviada vai refletir no espelho. Não é que você deseja o mal de ninguém, é que cada um vai colher o que semeou. Deus é justo, né? Amar a Deus, amar Meixo Sama, amar o que Meixo Sama nos legou, é reconhecê-los como prioridade em nossas vidas. Não se pode confundir essa prioridade com fanatismo. Deixar de fazer suas coisas, mas sim entender que eu posso fazer o que desejar. Mas antes de tudo, Deus e Meixo Sama estão sempre no controle. Ao sair para trabalhar, ore e agradeça. Ao retornar, ore e agradeça. Muitos se esquecem que quando estavam desempregados, doentes, vivendo o inferno, quantas vezes orou em prantos, pedindo socorro. Então mantenha seu espírito de gratidão e reconhecimento, para que não falte novamente o que mais desejou conquistar. Estamos num mundo tão conturbado que você sai para trabalhar, você não sabe se você vai voltar. Não é? O Vitor relatou esses dias um acidente que teve na Anchieta, que a moça morreu, né? Duas mulheres a 1000 por hora, ultrapassando pelo acostamento, né? Pelo acostamento, tinha um carro parado. A moça estava saindo do prédio dela para deixar a filha na creche. Aí pegou em cheio. Uma bebezinha de quantos anos? Bebê de 2 anos e a mãe de 26 que faleceu. E a mãe faleceu. A pressa dessas senhoras era para chegar no aeroporto, que estavam atrasadas para pegar o voo delas. E a pressa delas tirou uma vida. Então, os sinais de Deus são: se atrasou, alguma razão tem, alguma proteção tem. Está com pressa? Sai mais cedo. E preste atenção nos sinais. Por isso que dedicação não custa nada. Orar antes de sair para trabalhar, retornar e fazer seu agradecimento, isso não custa nada. Isso nos protege e nos preserva. Mas não é só isso. É o sentimento sincero de colocar Deus em prioridade. Eu posso ter uma festa, eu posso ter qualquer coisa para poder fazer. Eu não vou deixar de fazer. Mas primeiro, Deus. O mundano, por assim dizer, fica em segundo plano perante o sagrado.
Mas não precisa ser fanático. Eu não vou fazer tal coisa porque senão, não é isso. É só priorizar. Você não vai deixar de curtir sua vida, de fazer suas viagens, nada disso. É só priorizar e saber valorizar o tempo que você tem. Buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O verso nos diz para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e como consequência receberemos o que precisamos. Segundo o dicionário, a palavra prioridade quer dizer condição do que é o primeiro em tempo, ordem e dignidade. As nossas prioridades dizem muito sobre nós. A pessoa que diz amar a Deus e que não o prioriza está sendo incoerente. As desculpas podem ser muitas, mas elas são apenas histórias que contamos para nós mesmos. Não é? Todo mundo sabe se reconhecer nas suas fraquezas e nas suas historinhas para convencer. Não, mas você estava certo. Entenda, você estava certo, né? Porque você quer justificar as suas escolhas, sejam elas certas ou erradas, né? Então, é danado isso. Que você pode contar uma história para justificar, mas você sabe que não é verdade. Sabemos que muitos se rendem ao desânimo, ao cansaço ou à preguiça. Muitos são desorganizados ou fazem coisas demais. Mas é justamente por isso que é necessário decidir, deixar esses sentimentos e atitudes de lado e começar a ter comunhão com Deus. Não podemos permitir que ninguém nos tire do foco, seja por qualquer motivo. Não se pode confundir amizade e sentimento com missão. Os meninos, quando eram menores, às vezes o Vitor queria ir a uma festa, que ele era mais velho. Não é, né? E eu falava assim, Vitor, não vá. Mas eu tenho que ir, eu quero ir. Não, não vá. Estou sentindo que tem alguma coisa que não é bom hoje. E eles sempre o escutaram. Porque eu nunca errei as minhas intuições. Eu não sei o que poderia acontecer, mas a agonia que dá, quem já sentiu, é desesperadora. Então, quando sentir, não vá. Fica quietinho. Amanhã você vai. É diferente. A vida com Deus é cultivada por meio da fé. Se estamos desanimados, oramos e Deus nos encherá de ânimo. Se estamos cansados, somos renovados ao estar em contato com o Deus da vida e da força. Se estamos com preguiça, ao orarmos, recebermos Jorei e lermos os ensinamentos divinos de Meixo Sama, somos ativados para um dia em que a prostração e a procrastinação não terão vez. Prioridades são estabelecidas por decisões. Decida ter um estilo de vida em que Deus tem sempre o primeiro lugar em tudo. Quando se fala priorizar Deus, tudo o que você precisa virá no tempo certo. Ele vai te dar o que você precisa, mas é no tempo dele, não no seu. Não no seu. Aquilo que eu estava falando hoje, né, do Whindersson Nunes, né, que com 16 anos, né, começou a ganhar uma fábula de dinheiro, né, para quem não tinha nada e passava fome. Aí se deslumbra, começa a gastar com tudo, usa drogas e tudo mais e tem depressão. Hoje já está no outro patamar, outra condição. Mas relatando o que vivenciou, você se deslumbra. Eu falei na aula de quarta-feira, eu quero ser ministro, quero ser reverendo. Isso exige uma escalada numa montanha assustadora. Isso não é de qualquer jeito, não. Aí eu quero ser, agora eu sou. Não é assim que funciona, né, meu Ricardo? Estava falando agora há pouco sobre isso. Imaginem que nessa posição que eu me encontro hoje, que eu sou um aprendiz para ser um reverendo, nessa condição, tudo que eu recebo de carga, se eu não tivesse preparado, eu não aguentaria. Eu não aguentaria. Então a proteção que tem em volta de mim, ela é muito grande. E essa proteção eu tenho que compartilhar com as pessoas que têm elo comigo, para que elas também ganhem essa proteção. Seria muita burrice e falta de sabedoria da minha parte se eu guardasse isso só para mim. Mas para quem ela vai atingir? Aquelas pessoas que também têm o mesmo sentimento de dar prioridade a Deus. Não é quem quer,
É quem precisa e quem merece. Não sou eu que escolho. Eu não tenho essa prerrogativa. A verdadeira religião, ensinou Meixo Sama, precisa ter base universal. Ele também escreveu que as pessoas devem viver de acordo com a vontade de Deus e possuir amor fraternal, empenhando-se em promover a felicidade dos semelhantes. A fé na vontade divina e nos ensinamentos de Meixo Sama, a capacidade de superar situações difíceis, o empenho na difusão da verdade, na prática do bem e na criação do belo, permitiram que a fé e o evangelho messiânico se expandissem a níveis mundiais. Se vocês, quando eu estou na África, por assim dizer, que eu vou naquelas casinhas bem simplesinhas, né, igreja de palha, eu vejo uma foto do Meixo Sama pendurada, eu rezo, eu falo assim: Meixo Sama, como é que o senhor veio parar aqui? Não é? E as pessoas orando com uma fé, com um fervor que a gente não tem. Eu falo: como o senhor chegou aqui? É por isso que nós, na nossa missão, temos que ser guerreiros da luz mesmo. Afiar nossas espadas e sairmos para combater o bom combate. E sabermos que temos uma proteção gigantesca atrás da gente, e ao nosso lado e à nossa frente. Nunca estamos sós e desamparados. A religião da verdade, bem e do belo tem que ser ativa. A cada um de nós cabe a tarefa de se aprimorar permanentemente, com empenho em transmitir à sociedade uma atuação voltada para a expansão da verdadeira fé, concedendo alegria às pessoas que nos cercam. O reino de Deus pertence a quem quer se ocupar com Deus, com as coisas dele e com quem não faz pouco caso. Pouco caso na fé é criminoso até. Porque veja, quando você levanta a mão, ao ministrar Jorei, você pode salvar uma vida, você pode mudar um destino. Anteontem a dona Ângela, lá em Ilhéus, vocês viram que o sul da Bahia está enchendo, está alagando tudo lá. E ela me chamou desesperada, dizendo que estava um vendaval. Não estava chovendo, um vendaval, as telhas voando, parecia que ia dar um furacão lá, sei lá. Ela desesperada: reverendo, pelo amor de Deus, reverendo, faça oração. Eu estou morrendo de medo aqui, eu estou presa num quarto, não quero sair, com medo de que as telhas voassem e coisa podia acontecer. Eu falei: dona Ângela, faça oração dos números, e levante a mão e ministre Jorei. Eu falei assim: poxa, é mesmo. Ela fez. E não é que acalmou o trem lá? Meixo Sama fez isso no ensinamento dele. Pode parecer assim, são coisas que a gente vivencia no dia a dia, que parecem invenção. Mas são coisas verdadeiras que aconteceram, que estão acontecendo. Essa, outras de proteção, não são coincidências. É que tem alguém que está te guardando. Um reverendo pioneiro escreveu anos atrás que a responsabilidade de cada messiânico no tempo de profundas transformações em que vive a sociedade aumenta muito, pelo conhecimento das escrituras sagradas e do poder milagroso do Jorei. Ele disse isso em 1972. 72. Olha, 22, praticamente, né? Olha o que está acontecendo. Decorridos 90 anos da grande revelação, 2022 trará aos messiânicos a tarefa de efetuarem a sua própria transição para uma responsabilidade maior diante da grande purificação que a humanidade vive. Considerando o anseio de toda a humanidade por um novo código de ética, uma nova economia, uma condição mais digna de vida, os messiânicos devem ter conhecimento da proposta de Meixo Sama para a felicidade humana. Já não é mais tempo de vivermos em função de nosso próprio bem-estar. O tempo é dar prioridade a Deus, promovendo a felicidade de nosso semelhante. Para isso, fomos escolhidos como servidores de Meixo Sama. Quando Deus é a prioridade na nossa vida, a nossa vida passa a ser prioridade de Deus. É a ordem das coisas. Nada vai se abrir, ser construído sem as bênçãos de Deus e sem a bênção de Meixo Sama. E isso a gente aprende quando você se entrega mesmo. Quando Deus é a prioridade na sua vida, a sua vida se torna prioridade na vida de Deus também. Hoje, pedi a Deus e Meixo Sama que, gratos por estarmos numa posição de servir ao invés de sermos servidos, possamos nos fortalecer com a luz emanada desse altar, para que,
encaminhando pessoas, formando novos membros, oferecendo nossa gratidão de construção e dedicando com as próprias mãos, possamos estender o amor de Deus e Meixo Sama a todos os povos do mundo, como verdadeiro sacerdócio da salvação. Agradeço a Deus e Meixo Sama por compreender que a essência divina de todos os seres humanos, seres e coisas é o primordial. E o mais importante, o que dá sentido à vida, à existência, à evolução do nosso ser. Assim, tudo mais é um complemento, um meio de espelharmos Deus na Terra. Essa compreensão é fundamental para a elevação espiritual e de valores de vida de toda a humanidade. Nós precisamos espelhar Deus e Meixo Sama na Terra. Quando você não tem mais nada a não ser Deus e Meixo Sama, então pela primeira vez você se torna consciente de que eles são suficientes e devem ser a sua prioridade. Quem está passando por algum perrengue, creia, não acredite, creia. Algo vai acontecer. Essa música que tocou, eu estava aqui, quando eu estava sentado ali ouvindo, e antes daqui, na hora do jorei também, é engraçado que nós não conversamos durante o jorei, não é? Mas o que você recebe aqui de mensagens é uma coisa assustadora. Nos últimos tempos está sendo comigo, está sendo assim. E é como se fosse um recado mesmo. É um recado para vocês. Como se Meixo Sama estivesse falando assim: ouça o que eu estou te falando. Né? E a letra diz assim, né? Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão, eu vou abençoar. Isso eu falo o que é para mim. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão, vou abençoar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer, mandou te falar que tudo vai passar. Que tudo vai passar. Só quem já sofreu sabe com a palavra dessa representa para o seu coração, para a sua vida, para a sua alma, não é? Queria agradecer mais uma vez a permissão. Depois escolhi convidá-los para que nós pudéssemos comemorar o natalício de Meixo Sama com um bolo. As oferendas hoje serão distribuídas. Gostaria que os senhores levassem e dividissem com as pessoas próximas de vocês. Não deixem apenas na vossa casa. Compartilhem essa gratidão com pessoas, desde que você dê uma maçã, um limão ou uma laranja. Compartilhe com essas pessoas, para que elas também recebam as bênçãos que hoje nesse altar está punk o negócio, né? O peixe é para a senhora, dona Rosana, em gratidão pelo jorei que a senhora me ministrou, tá bom? E que o seu sonho se concretize, né? Boa missão a todos. Que Deus Meixo Sama nos conceda um final de ano abençoado com muita paz, saúde e prosperidade. E dia 23 às 15 horas faremos um novo culto, uma nova oração em gratidão a Meixo Sama. Depois fecharemos e reabriremos dia 6 de janeiro com o culto mensal no dia 8 de janeiro e com outorga. Hoje no altar temos um presente a Meixo Sama. Nós temos 21 ricares, né? Um para um novo membro que vai ser outorgado dia 8 de janeiro, formado pelo Leonel,
que durante um ano ficou estudando com esse rapaz o Evangelho do Céu, e depois o rapaz